Olá, adolescentes! Olá também para todos aqueles que nos acompanham as nossas lições aqui da IBD, da Primeira Igreja Evangélica Batista em Araraquara. Eu sou a professora Fernanda e faço um convite para você meditar conosco essa lição da Sala dos Adolescentes. Hoje nós vamos continuar o estudo da lição dessa revista aqui, ó, lição número 2 dessa revista aqui, ó, que nós começamos. O professor Rodrigo mostrou para vocês. Nós estamos na lição número 2, tá? Essa lição aqui, ó, número 2. Um ser diferente e espetacular. Quem será esse ser, né? Nós estamos no livro, né? Nós estamos estudando o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Me desculpe pelo barulho, mas eu tô com construção, com obra aqui ao lado. Talvez vocês escutem um pouco o barulho, tá bom? Gênesis, o livro dos começos, o primeiro livro da Bíblia. Este livro, ele faz parte da coleção de livros dentro da Bíblia, chamada Pentateuco. Penta, na palavra grega, né? É uma palavra grega que significa 5, Pentateuco. Teuco significa livros. Então, são 5 volumes, 5 livros. São eles os primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O homem que escolheu, né, o homem que Deus escolheu para escrever esses livros foi Moisés. Moisés, um homem santo e obediente a Deus. E Deus falava com Moisés face a face, um homem muito especial. Na Bíblia descreve a vida dele. Esses livros não eram como os livros que temos hoje, né? Os livros impressos. Esses livros, eles foram escritos à mão, isso mesmo, em tiras longas de papiro. Papiro é uma planta, né? Uma folha bem grossa, feita de uma folha bem grossa. E as pessoas escreviam nessa folha. Ou também foram escritas em pergaminho. Pergaminho são longas peles de animais e eles escreviam nessas peles de animais, que eram chamados de rolos, porque eram enrolados, tá? As pessoas enrolavam e desenrolavam para ler, tá? Só depois de muitos e muitos anos, muitos e muitos séculos, tá? Foi então inventada a imprensa e aí nós temos a Bíblia escrita como nós temos hoje, tá? Gênesis. Gênesis significa origem, começo, e fala da origem do mundo, como tudo começou, começo de tudo. Como eu falo para os meus alunos, toda narrativa tem um começo, meio e fim. Então, nessa parte nós vemos o quê? O começo da história, a origem, começo da história. Como o homem foi criado, a criação de tudo aquilo que nós conhecemos, né? Ou como o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva, e por isso todos nós somos pecadores. Também conta a vida dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, grandes homens que foram obedientes a Deus. A simplicidade dessa narrativa, dessa história, né, da criação em Gênesis, mostra a sabedoria, sabe? A sabedoria utilizada por Deus para inspirar Moisés. E essa inspiração, ela é capaz de falar tanto a pessoas simples, como também a pessoas cultas. Também fala para pessoas de todos os momentos e épocas da história da humanidade. E nas diversas línguas, nós entendemos, né, através dos tradutores, tudo aquilo que aconteceu no momento da criação do mundo. O original, que é em hebraico, né, desse livro, se você pegar a tradução do nome Gênesis, significa no princípio. Na linguagem de João Ferreira de Almeida, começa assim o livro: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio. Então, nós vemos nas primeiras palavras o comecinho do livro, tá? No princípio. Antes da gente começar o nosso estudo, tá? A nossa meditação, nós vamos pedir orientação de Deus, tá? Para este estudo, essa meditação, essa reflexão.
Senhor Jesus, muito obrigada por esse dia. Obrigada, Senhor Deus, por poder abrir a Tua palavra e poder refletir, Senhor Deus. Que o Senhor possa estar trabalhando tanto no meu coração como no coração de cada pessoa que está ouvindo esta mensagem. Que ela sirva de reflexão e também de transformação de vidas, Senhor Deus. Muito obrigada, Senhor Deus. Continue conosco. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, né? A primeira a gente vai ler o texto básico, tá? O texto básico que nós estamos refletindo. Semana passada, o professor Rodrigo, ele explicou até Gênesis capítulo 1, até o versículo 26. E aí eu vou ler os próximos versículos. Nós estamos ainda no capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículos de 26 a 31. Eu vou ler, quem quiser acompanhar comigo, beleza, tá? E aí ele disse, Deus disse: agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos, Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher, e os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos. Espalhem-se por toda a terra e a dominem. E tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutas. Mas, para todos os animais selvagens, para as aves e para os animais que se arrastam pelo chão, dou capim e verduras como alimento. E assim aconteceu. E Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. A noite passou e veio a manhã. E esse foi o 6º dia. Então Deus criou o homem no 6º dia, certo? Então a gente conta o quê? 6 dias da criação de Deus. No 7º ele descansou. Então olha lá, 6 dias. Então ele foi a última criação de Deus, foi o ser humano. Tá bom? Deus criou obras maravilhosas. Deus criou o universo, Deus criou as galáxias, os planetas, as estrelas, os asteroides, buraco negro, cometas. Criou o nosso querido lar, o planeta Terra. Deus criou recursos dentro desse planeta para a vida, para que os seres humanos pudessem viver aqui dentro deste planeta. Então a vida no planeta só é possível porque existem esses recursos. Quais são eles, professora? Ar, que tem oxigênio, né? O solo, a água, muito importante, e a luz e o calor do sol. O sol é a estrela mais próxima de nós, tá? A estrela mais próxima que tem perto de nós. Existem outras estrelas, mas a estrela que está mais próxima de nós é o sol. Onde o sol está e onde o planeta Terra está, se a gente observar, o que acontece? Acontece o seguinte, que a luz e o calor que ela emite para o planeta é o quê? Perfeita. Essa parte do calor é a luz do sol. Por quê? Se o planeta Terra estivesse mais próximo do sol, não teria condições de sobrevivência desses seres vivos. Por quê? Porque nós estaremos o quê? Fritos, né? A verdade seja dita, né? Nós não teríamos condições. A água, ela entraria em estado de vapor, ela ia evaporar, e nós não teríamos água no estado líquido, e aí ficaria difícil para nós, e a luz seria muito forte, não teria condições. Se o planeta Terra estivesse muito longe do Sol, o que aconteceria? Nós estaríamos gelados, seríamos um planeta gelado, e aí não teria condições também do quê? De ter luz que é necessária, é importantíssima para os seres vivos, né? Tanto nós, animais, como também os vegetais. Os vegetais também precisam de luz do sol para criar o seu alimento, né? Para produzir seu alimento, para a fotossíntese. Então, nós necessitamos desses recursos. Então, Deus primeiro criou todos esses recursos. E a partir disso, depois que ele criou todos os recursos dentro do planeta, ele criou a vida. Ele criou os diferentes tipos de plantas que conhecemos. E aquelas que nós ainda nem conhecemos, né? Existem tantos tipos de plantas. Os animais e todas as outras formas de vida que existem nesse planeta. Seres microscópicos que nós
mal conhecemos. E acima de tudo, Deus criou um ser totalmente diferente e espetacular. O homem, o ser humano, a quem Deus concedeu o poder de dominar sobre toda a criação, como está escrito no versículo 26. Agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, aves, animais domésticos e selvagens e todos os animais que se arrastam no chão. Deus, então, ele primeiro criou todos esses elementos necessários para o ser humano e, por último, ele fez o homem para que nada lhe faltasse. O ser humano ele foi criado, então, para construir, para fazer o bem, tá? Para beneficiar, tá? A vida humana e o próprio planeta. Mas nem sempre ele usa essa capacidade de fazer o bem. Então, na revista, faça uma pergunta, né? Qual é o sentido da vida? Por que Deus criou a gente? Qual é o sentido da vida? Muita gente pergunta isso, né? Filosoficamente, cientificamente. Qual é o sentido da vida? O motivo do homem ser criado está dentro da Bíblia. O motivo de Deus criar o homem é desfrutar o amor de Deus e ser instrumento desse amor para as outras pessoas. Jesus, ele explica muito bem essa parte quando ele declara: dentre os 2 mandamentos principais e fundamentais para os seres humanos. Então, nós vamos lá em Mateus, capítulo 22, versículos de 37 a 40. Vou dar uma resumida, tá? Então, olha lá, tá escrito assim, ó. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses são os quê? São os motivos que a gente foi criado. Amar e adorar a Deus com toda a sua alma e seu coração. E o quê? E amar ao próximo como a ti mesmo. O ser humano, ele é o mais nobre, né, das criaturas. Feito como para ser como um administrador. Um administrador. Cuidar da terra, cuidar dos animais, cuidar de tudo, né? Somente ele foi criado à imagem de Deus. Como está escrito ali, só ele foi criado à imagem de Deus. O que o habilita a adorar o seu Criador e ter comunhão com ele. Diante do Criador, não há diferença entre homem e mulher, não tem diferença de gênero, tá? Ambos foram criados à imagem de Deus, tanto homem como mulher. O ser humano ele foi feito para amar a Deus, para adorar a Deus, tá? E ser amado por ele. E para viver com os outros seres humanos, compartilhando uma experiência de amor e respeito. E lembre-se, a vida é preciosa. Um dia, você, eu, todos nós vamos prestar contas de tudo aquilo que a gente fez aqui. O tempo da vida humana na Terra é o momento que Deus dá para cada um de nós, para que cada um de nós possa escolher se posicionar a favor do bem e rejeitar o mal, ou fazer o contrário, como muitas pessoas fazem. Mas Deus quer que você o quê? Se posicione a favor do bem. Deus quer uma transformação de vida e concede oportunidades, muitas oportunidades para cada ser humano, tá? Para este arrependimento, um arrependimento sincero, para que você o quê? Compartilhe com Deus a sua vida, para que seja obediente a Ele. Porém, o fim da vida aqui neste mundo, ele encerra esse período de oportunidades. Então, a oportunidade é agora, de você o quê? Escolher se você quer seguir a Deus ou não. E cada um de nós, né, vamos prestar o quê? Contas diante de Deus, por tudo aquilo que nós fizemos, tá? Em Romanos 14, 12, fala assim, ó. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Cada um de nós. Cada um de nós vai prestar contas de tudo aquilo que a gente fez. E por tudo aquilo que deveríamos ter feito. Que está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 17. Portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. Tá? Tiago 4, 17.
O ser humano, ele foi colocado na Terra como cuidador, administrador, cuidador. Ele deve cuidar, tá? Administrar tudo aquilo que ele tem em suas mãos. Não somos donos da Terra, tá? Mas nós cuidamos dela o melhor possível, fazemos o nosso melhor nesse mundo, cuidamos o melhor possível. O objetivo do ser humano é preservar e cuidar com zelo e amor a criação de Deus. Mas essa necessidade de cuidado com o planeta Terra tem sido esquecida ao longo de muitos anos. Você sabe disso. Infelizmente, muitas espécies de animais já não existem mais, tá? E tanto de animais como de vegetais já não existem mais em nosso planeta. Por quê? Porque eles foram extintos. Os seres humanos destruíram a longo prazo e hoje nós não temos alguns animais que já não existem em nosso planeta e outros estão, o quê? Para ser extintos também. Ainda hoje a ação humana, ela é poluidora, ela é destruidora. Então nós temos que pensar o seguinte, nós temos que fazer uma mudança de pensamento, né? Deus criou toda a natureza para nós cuidarmos, não para a gente destruir. A ação humana, ela tem poluído mananciais de águas, né? Envenenado essas águas, o solo, envenenado os seres vivos também, as plantas e os animais, com vários agrotóxicos, com veneno mesmo. Em alguns lugares da Terra, os estragos foram irreversíveis, não tem mais como voltar atrás. E o ser humano sofre com aquilo que causou. O mesmo ser humano sofre aquilo que causou. Tinha até uma propaganda na televisão que aparecia um homem cortando uma árvore e aí girava em torno até chegar nele mesmo e aí alguma coisa caía em cima dele. Por quê? Porque ele não percebe, mas ele está destruindo a própria natureza e vai fazer mal para ele mesmo. Mas professora, eu tô longe disso daí, né? Mas existem algumas atitudes que você pode mudar para diminuir essa parte da poluição, né? Eu nem vou entrar nessa parte, porque é uma parte muito densa, mas nós podemos fazer a nossa parte como administradores e cuidadores da natureza, certo? O que é interessante é que depois que tudo que Deus criou, tudo, fala assim na Bíblia: e Deus viu que tudo quanto ele fizera, era muito bom. Então Deus fez tudo perfeito. Tudo que ele tinha feito era muito bom. Era lindo, perfeito, né? Isso está em Gênesis capítulo 1, versículo 31, que é o nosso texto áureo. Deus viu que tudo que ele fez era muito bom. A grandiosidade da criação, ela está revelada na Bíblia. A maravilha de Deus está revelada na Bíblia, a partir da contemplação do próprio Deus sobre o que foi realizado. Deus fez tudo e era muito bom, perfeito. Deus, somente Ele contemplou desde o início toda a extensão do que Ele havia criado. Só Deus sabe tudo que Ele criou, tudo aquilo que Ele criou. E Ele viu que tudo que Ele fez era muito bom. Nada está fora do seu alcance. Sua criação está como nas palmas de suas mãos. Deus está cuidando de nós. Ele não só criou, mas Ele ainda continua o quê? Nos sustentando. Neste momento também. A afirmação de Gênesis capítulo 1, 31. E Deus viu tudo quanto fizera e era muito bom, era maravilhoso. Então revela a essência de Deus, o propósito do universo, da humanidade. Um Deus essencialmente bom, um Deus bom. Tudo quanto fez, Deus viu que era muito bom, era perfeito. E aqui está o nosso propósito, o propósito de cada ser humano, sermos bons, como Deus é, sermos bons. E lembrar aquilo que Jesus falou lá no Novo Testamento. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Sermos bons de verdade. Sermos bons, como Deus fez tudo e ficou tudo muito bom. É isso que eu quero deixar de mensagem para vocês, que Deus fez o que? O melhor para nós. E nós precisamos o quê? Ser bons administradores, cuidadores
a administrar bem o nosso tempo, porque um dia nós vamos prestar contas de tudo aquilo que fizemos e que não fizemos. Pense nisso, tá? Pense em tudo aquilo que você tem feito, em sua narrativa de vida, como você tem a sua vida, o começo, o seu meio e o fim. E lá no fim você vai prestar contas de tudo aquilo que você fez, tá bom? Antes de acabar a nossa lição, eu gostaria de deixar um lembrete para você, adolescente, tá? A nossa sala, se você for observar, nós não temos um alvo, tá? Um alvo para missões estaduais. Mas você, adolescente, foi convocado para o quê? Para orar por missões. A nossa igreja está em campanha de missões estaduais. Lembrando que o nosso estado é o grandioso estado de São Paulo. Pesca para a vida. Esse é o tema de missões, tá? Ore por missões, ore pelos missionários que estão trabalhando aqui no estado de São Paulo, nas cidades do estado de São Paulo. Contribua, se você puder também, contribua com tudo aquilo que você puder, com missões. Missões nasceu no coração de Deus. Missões nasceu no coração de Deus. E ore também pelo seu estado, pelas cidades que ainda não têm o quê? O trabalho missionário. E aí, que Deus levante mais pessoas, mais missionários, que os projetos possam alcançar mais pessoas para Cristo, tá? Coloque o estado de São Paulo e seus missionários nos seus motivos de oração, tá? É isso que eu passo de mensagem para vocês. Não esqueçam, orem pela nossa igreja, pelo nosso estado e pela nossa cidade também, pela cidade de Araraquara, que está o quê? Dentro do estado de São Paulo, certo? Um grande abraço para vocês e uma semana cheia de bênçãos, né? De bênçãos, de ricas e copiosas bênçãos de Deus, tá? Tchau para vocês.